Nessa aula a gente vai falar de acidez e basicidade. Vamos começar falando de ácido e base de Arrhenius. Então, eu tenho aqui um ácido que em solução aquosa, em meio com água, ele libera o íon H+, ou íon hidrônio, mais o íon cloreto, tá? Então, todo ácido, ele sempre vai liberar o íon H+. Já na base, ao sofrer dissociação em contato com a água, ele vai liberar o íon OH-, tá? Então, esse ácido e essa base a gente estuda lá em Química Inorgânica. Agora a gente vai estudar o ácido e base de Bronsted-Lowry. Para substâncias que não estejam em meio aquoso, tá? Então aqui são lá nos ácidos e bases inorgânicos, né? Então a gente tinha um meio aquoso. Aqui a gente não tem meio aquoso. Então, para Bronsted-Lowry, o ácido é toda espécie que doa prótons, H+. E base é toda espécie que recebe prótons. Então, olha essa reação aqui entre o HCN, né, que é um ácido cianídrico, reagindo com a água, que nesse caso aqui é uma base, tá? Aí eu tenho aqui no produto o ácido conjugado, que é o íon hidrônio ou hidroxônio, né? E o íon cianeto, que é a base conjugada. Então, isso é uma reação reversível, tá? Então, ela acontece daqui para lá e de lá para cá. Então, desse lado para cá, a reação é direta e desse lado para cá, a reação é inversa. Então, na reação direta, o HCN doa H+ para a água. Então, o HCN vai ser o ácido e a água a base. Então, a gente tem aqui, ácido e base de Bronsted-Lowry. Na reação inversa, o íon hidrônio, né, ele doa H+. Como a reação é inversa, então é chamado de ácido conjugado. E o cianeto, né, o íon cianeto, ele recebe H+. Então, ele, por estar na reação inversa, é chamado de base conjugada. Vamos seguir. Vamos falar de ácido e base de Lewis, tá? Ácido é toda espécie receptora de par de elétrons e base é toda espécie doadora de par de elétrons. Então, olha esse exemplo aqui, né, do NH3 reagindo com a água. Aí, olha só que o par de elétrons aqui vai passar para o hidrogênio e essa ligação vai passar aqui, né, para o par de elétrons do oxigênio. Então, olha o que vai ser formado aqui no produto. O NH4+, mais eu vou ter aqui, a ausência da ligação do hidrogênio e um par de elétrons a mais aqui. Então, eu vou ter aqui a formação do OH-, tá? Então, o NH3, ele doa o par de elétrons para a água, portanto, ele se transforma em NH4+, e a água se transforma em OH-. Vamos falar de Ka e Kb. Ka é a constante do ácido e Kb é a constante da base, tá? Então, pKa e pKb é a constante, né, do ácido menos log de H+, e aqui menos log de OH-. Ka, então, é a constante de ionização do ácido, e aqui, Kb, eu coloquei a constante de dissociação de uma base. Quanto maior for o valor de Ka, mais forte é o ácido, e menor será o seu pKa. Quanto maior o valor de Kb, mais forte será a base e menor será o valor de pKb. Isso a gente vai ver mais à frente. Efeito indutivo é o efeito que ocorre em compostos de cadeia saturada. Está relacionado à atração ou repulsão dos elétrons das ligações sigma, tá? Que são aquelas ligações simples, né? E a diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes. Então, vamos ver como isso funciona. Nós temos dois efeitos indutivos, negativo e o positivo. Vamos falar do negativo primeiro.
ocorre quando o substituinte da cadeia provoca a polarização da molécula de modo a puxar os elétrons, ou seja, retirar os elétrons da cadeia carbônica. Então, nessa cadeia aqui, eu tenho o elemento mais eletronegativo, tá vendo? O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, ele está puxando elétrons de todos esses átomos aqui. Tá vendo que eles estão aqui com polos positivos, tá? Então, os substituintes que causam o efeito indutivo negativo possuem alta eletronegatividade, como a gente pode ver aqui do flúor. Os principais em ordem decrescente de força são, então a gente tem o primeiro deles que é o flúor, depois o cloro, bromo, iodo, oxigênio, né, anel benzênico e assim vai até chegar ao NH2, tá? O efeito indutivo positivo ocorre quando o substituinte da cadeia provoca a polarização da molécula de modo a empurrar os elétrons no sentido oposto a si, ou seja, de aproximar os elétrons da cadeia carbônica. Então, a gente vai ver isso aqui agora. Então, olha esse exemplo que eu coloquei aqui. Eu tenho um metal aqui, que é um elemento bastante eletropositivo, tá? Preso a um elemento eletronegativo. Então, reparem a posição da seta agora, que está indo na direção dos hidrocarbonetos. Então, a ordem decrescente de força é, nitrogênio, oxigênio, tá? E por aí vai. Efeito mesomérico, também chamado de efeito ressonante, é um efeito característico de compostos que possuem insaturação na cadeia carbônica, principalmente em cadeia que contém ligações π alternadas. Então, a gente viu que o efeito indutivo ele acontece na cadeia saturada, já o efeito mesomérico ele acontece em cadeias insaturadas e com ligações π alternadas. Nós também temos dois efeitos mesoméricos, tá? O negativo e o positivo. O negativo ocorre quando o substituinte ligado à cadeia carbônica insaturada atrai para si os elétrons de uma ligação π. Então, olha o que a gente tem aqui. Nesse exemplo, eu tenho uma insaturação aqui, tá? E eu tenho aqui um composto que é um ácido carboxílico. Observem que aqui vai haver um efeito mesomérico, onde essa ligação ela vai passar para cá. E a ligação da dupla ligação com oxigênio, ela vai passar para cá para o oxigênio. Então, o oxigênio passa a ficar com esse sinal negativo, porque houve perda de uma ligação aqui. E essa ligação que antes estava aqui, ela vem para esse lado aqui, para esse carbono aqui, tá? Os principais substituintes deste efeito são, aí temos carbonila, carboxila, éster, acila, né? Quando a gente tem carbono preso a dupla ligação com oxigênio, amida, ciano, nitro, aromáticos. Vamos seguir. O efeito mesomérico positivo ocorre quando o substituinte ligado à cadeia carbônica insaturada empurra para a cadeia os elétrons de uma ligação π. Então, vamos ver como isso funciona aqui no exemplo. Eu agora tenho aqui um átomo de cloro, tá? Com vários pares de elétrons aqui que não participaram da ligação. E eu tenho aqui uma insaturação, tá? Então, essa insaturação, ela vai sair daqui. Então, nesse carbono aqui, vai ficar um valorzinho lá negativo, porque houve ausência de uma ligação, tá? Houve perda de uma ligação. Já o par de elétrons aqui do cloro, né, ele vem para cá formando uma dupla ligação aqui. Então, aqui, como perdeu um par de elétrons, né? Na verdade, ele veio para cá na forma de ligação, então o cloro aqui fica positivo e aqui, como houve a perda da ligação, então aqui fica negativo. Os principais substituintes deste efeito são aminas, primária, secundária, terciária, hidroxila, éter, flúor, cloro, bromo e iodo. Acidez nos compostos orgânicos. A ordem de acidez de alguns compostos orgânicos vai ser ácido carboxílicos, é o primeiro deles, né? São os mais ácidos.
depois vem fenóis, depois água e por último os álcools. Então vamos ver como funcionam esses compostos orgânicos, a acidez dele. Nos ácidos carboxílicos primeiro, quanto maior a constante de ionização do ácido, maior será a sua força. Como é que eu vou saber esse valor da constante de ionização? Pode vir um valor Ka, que é igual a tanto, né? Comparando os valores, ou então a gente pode ver pela cadeia. Quanto mais curtinha for a cadeia, tá? Maior vai ser a sua acidez. Quanto maior for a cadeia, tá? Aí menor vai ser a sua acidez. Nós temos também, quanto maior o número de grupos retiradores de elétrons, maior será o efeito indutivo negativo e maior será o caráter ácido. Então, reparem nesses exemplos aqui, olha, que aqui eu tenho 2 átomos de cloro. Aqui eu já tenho, olha, só um átomo de bromo, tá? Aqui eu já não tenho mais nenhum desses elementos, nem o cloro, nem o bromo, tá? Então, olha só o efeito, o caráter ácido desses 3 compostos, tá certo? Então, esse é maior do que esse, que é maior do que esse. Quanto mais próximo da carboxila estiver o efeito indutivo negativo, maior será o caráter ácido. Então, como a gente pode perceber aqui, o NO2, tá? Ele está mais próximo do composto, né, da carboxila, ou seja, do ácido carboxilo, do que esse aqui que está mais afastado. Então, esse daqui vai ter um maior ácido, né, vai ser a maior acidez em relação a esse. Bom, sobre os fenóis, né, nós vimos que os fenóis é o segundo composto lá mais ácido. O fenol, ele se ioniza em água, liberando o H+, como a gente pode ver nessa reação aqui, tá? Então, aqui a gente tem um fenol na presença da água. Então, olha o que vai acontecer aqui no produto dessa reação. Esse hidrogênio, ele vai ser retirado e ele vai estar aqui, olha. E como houve, né, a ausência do hidrogênio, então o oxigênio passa a ficar negativo, tá? Já aqui, nessa reação, eu estou mostrando que os fenóis, né, como são ácidos, eles reagem com a base formando sal e água. Sempre um sal orgânico, tá? Os álcools. Os álcools, eles possuem caráter ácido baixo, tá? Como a gente pode perceber aqui, ó, a hidroxila aqui, ela tá mais próxima desse único carbono aqui. Então, o álcool, ele tem um caráter mais ácido aqui do que aqui, porque aqui a gente pode observar que a quantidade de carbonos é um pouco maior em relação a esse. Então, aqui eu tenho metanol, etanol, tá certo? Aí aqui, ó, eu já tenho um álcool com uma ramificação, uma cadeia mais ramificada, né? Então, essa cadeia aqui ainda é maior em relação a essa daqui e essa daqui. Então, quanto menor o álcool, né, mais ácido ele vai ser, tá certo? Vamos falar da basicidade na química orgânica? As aminas apresentam um nitrogênio capaz de receber prótons. Então, eu coloquei até um exemplo aqui, ó. Eu tenho uma amina, tá? Ela vai receber um próton, então ela vai ficar com essa característica aqui, ó, NH3+, tá? Então, o composto vai passar a ser com NH3+. Quanto maior a constante da base, né, maior a tendência da base em aceitar um próton, que é o H+, da água. Então, eu tenho aqui, ó, uma amina primária e olha a formação do produto aqui da amina primária, quando ela recebe um próton, como nesse caso aqui, tá vendo? Então, esse exemplo aqui eu tô demonstrando aqui embaixo agora para uma amina primária. Como é que fica a amina primária? Olha, o NH3+ preso ao carbono aqui, mais o H-. Vai receber, na amina secundária, vai receber
o H+, então a gente vai ter a formação desse composto aqui, como é uma amina secundária, né? Então tem 2 carbonos aqui, mais o H-. Na amina terciária, né, vai receber o próton, então a gente vai ter lá o nitrogênio positivo, né? E como é terciário, tem 3 carbonos, lembrando que fica aqui o mais o H- aí seguindo a reação. As aminas primárias são bases um pouco mais fortes do que a amônia, pois o grupo alquilo empurra elétrons para o grupo amino. Então, eu coloquei até aqui, ó, carbonos, tá? Vai empurrar elétrons para o grupo amino. Isso é o que acontece lá nas aminas primárias. Já nas aminas secundárias, que são bases mais fortes que as aminas primárias, elas apresentam 2 grupos alquilos, ou seja, a gente tem 2 carbonos aqui. Isso torna essa estrutura um pouco mais forte do que as aminas primárias. Já as aminas terciárias, elas deveriam ser as mais fortes, mas elas não são. Elas são as mais fracas do que as primárias. Isso se deve ao fato de ter um excesso de grupos ao redor ali do nitrogênio, o que reduz a capacidade da amina de doar elétrons. Então, as aminas terciárias, elas têm 3 carbonos em volta do nitrogênio, e isso reduz a capacidade da amina de doar elétrons. Olha a ordem crescente de basicidade. Então, eu tenho aqui a amina aromática, né, que é a mais fraca de todas. Depois eu tenho a amônia, a amina terciária, depois vem a amina primária e, por último, a secundária. Lembrando que as amidas não apresentam caráter básico, então por isso elas são ditas substâncias neutras.